Que bom que estamos aqui pela 8ª noite consecutiva, não é? Aprendendo mais das orientações do Senhor. Que bom. Nós vamos dar continuidade aos assuntos que estão registrados nessa revista, que diariamente tem um tema para ser abordado. Hoje, o tema abordado da nossa revista falou muito sobre generosidade, não foi assim? Falou bastante, né? Vimos alguns pensamentos de profecia, alguns textos bíblicos. Mas quando nós falamos de generosidade, a figura que nos faz entender de uma forma plena o sentido dessa palavra não seria outro. Teria que ser Jesus. Jesus, ele diz na sua palavra que o nosso olhar revela o que está dentro do nosso coração. E que quando nós olhamos para as pessoas e enxergamos as suas necessidades, é uma forma de demonstrar amor. Um amor genuíno, um amor puro, um amor fraternal que só tem aqueles que estão em contato diário com o Pai. Através do nosso olhar, nós podemos passar para quem se sente olhado os sentimentos mais diversos. Nós sentimos quando as pessoas nos olham de maneira agradável. Nós sentimos quando o olhar da pessoa é um olhar de julgamento. A gente sente quando as pessoas olham para nós e nós não somos bem-vindos naquele ambiente, naquele círculo de pessoas. Nós sentimos, através do olhar da pessoa, as intenções que estão na mente delas. E quando Jesus olhava para as pessoas, a sua forma de olhar revelava, sim, a sua intenção. Mas Jesus, ele olhava de uma maneira muito mais forte e intensa. O olhar de Jesus o levava a agir. E nós encontramos vários exemplos de como Jesus olhava para as pessoas. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em um desses textos. O registro está no livro de Mateus, no capítulo 14 e no versículo também 14. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui mais uma vez para ouvir a Tua palavra, para Te pedir que nos dê entendimento, para Te pedir que o Senhor nos dê discernimento, compreensão daquilo que nós vamos estudar ou para alguns relembrar. Ilumina a nossa mente, Senhor, para que tudo o que vier através da Tua palavra para nós hoje encontre lugar na nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós lemos em Mateus 14, 14 assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Quando Jesus olha para aquelas pessoas, segundo o registro aqui de Mateus, ele poderia ter agido diferente daquilo que o texto relata. Porque Jesus sabia que aquela multidão que o aguardava eram pessoas insensíveis, eram pessoas interesseiras e pessoas ingratas. Jesus sabia que tudo que ele havia feito por aquele povo e que ele ainda iria fazer não bastaria, não seria suficiente
para que o coração daquelas pessoas fossem transformados. Jesus sabia que aquela multidão seria a mesma multidão que se juntaria um tempo mais à frente para gritar junto com a turba revoltada: crucifica-o. Jesus sabia que aquelas pessoas estavam ali para receber um favor. Mas mesmo sabendo das verdadeiras intenções das pessoas que estavam ali, Jesus olhou para elas de maneira amável. Jesus não colocou diante daquilo que ele conhecia, dos verdadeiros sentimentos daquelas pessoas, as suas verdadeiras intenções, a sua tristeza. Em nenhum momento nós vemos na Bíblia Jesus usando da sua tristeza, da sua decepção, para não cuidar de alguém, para não abençoar alguém, para não amar alguém. Em nenhum momento da Bíblia, Jesus usou de artifícios próprios para se beneficiar. Porque como falamos em dias anteriores, a generosidade de Jesus, ela não vem até nós porque nós merecemos. Ela vem até nós porque Deus é bom. Porque o caráter de Jesus é perfeito. E Ele está sempre disponível para satisfazer todas as nossas necessidades. Sejam elas físicas, emocionais, materiais, espirituais, o caráter que for, Jesus está disposto a realizar a bênção que nós precisamos. Essa multidão que estava esperando esse favor de Jesus, fez com que os teólogos entendessem, e depois se tornou um pensamento que a psicologia abraçou, assim como a filosofia e outras áreas de estudo, que para eu amar o outro, que para eu cuidar do outro, eu preciso esquecer-me da minha dor e focar na dor do outro e cuidar do outro. Essa é uma forma muito usada na terapia quando nós falamos de pessoas depressivas, de pessoas que, infelizmente, são doentes, né? São acometidas dessa deficiência. Pessoalmente, eu conheci uma senhora que ela chegou num estágio tão terrível de depressão que ela tentou encerrar sua vida várias vezes. Ela conhecia Cristo. E graças a Deus que hoje as pessoas entendem melhor que depressão não é falta de Deus. Não é a não realização da vontade de Deus. Depressão é doença. É um distúrbio psicológico. Às vezes com caráter também psiquiátrico, quando se evolui, quando não existe um tratamento adequado ou esse tratamento é mais falho. Essa senhora, ela sofreu durante muitos anos. Eu a conheci lá na Bahia. Tive esse privilégio. E em uma conversa, ela falou que uma das formas que ela encontrou de vencer a depressão era exercendo a generosidade. Era deixando de olhar para ela, para a vida dela, para a dificuldade dela, para o sofrimento dela, e olhando para a vida de outras pessoas que tinham outras necessidades diferentes da dela e que, na maioria das vezes, eram necessidades superiores às necessidades que ela mesma possuía. Ela disse que só quando passou a exercitar a generosidade de maneira diária na vida dela, foi que ela conseguiu vencer a depressão. Claro que com auxílio de tratamentos, de remédio às vezes, e sempre ligada à palavra de Deus. A generosidade, ela faz muito bem, muito mais, para quem a exerce, do que para quem a recebe.
é um curativo para a nossa alma. Quando eu deixo de olhar, de focar em mim mesmo e olho para o outro. Esse registro desse texto é um exemplo muito claro disso. Jesus deixou de olhar para os eventos finais, de como aquelas pessoas se comportariam em relação a ele, para olhar para a realidade do momento que afligia aquelas pessoas que estavam ali. Então, Jesus trabalhou em cima da necessidade daquelas pessoas, que na sua maioria esperava um favor material, mas que entre eles também havia alguns poucos que precisavam da libertação emocional e espiritual. Embora o espiritual não tivesse ligado ao desejo de um novo céu, de uma nova terra, e de nem enxergar Jesus como Salvador. Porque o entendimento de espiritualidade do povo naquele tempo era diferente do entendimento que deveriam ter, que Jesus ensinou e que nós compreendemos hoje. Eram contextos históricos totalmente diferentes. Então, Jesus, ele nos ensina que se nós olharmos como ele olhou para as pessoas, se nós exercermos a generosidade, segundo o seu exemplo, ele diz que nós vamos proporcionar um lar celestial dentro da nossa casa. Que nós vamos proporcionar um ar de santidade para com as pessoas que convivem conosco. Se nós agíssemos como Jesus nos ensinou, a nossa vida seria totalmente diferente daquilo que a gente vive agora, não é fato? Muito diferente seria. E aí vem até um questionamento dentro disso, por que às vezes nós tratamos melhor as pessoas que são visitas na nossa casa, os nossos amigos, os nossos vizinhos, por que nós tratamos essas pessoas melhor do que as pessoas que moram conosco? Se nós amamos, se nós compreendemos que nós amamos a nossa família mais do que essas outras classes de pessoas, por que então nós não os tratamos tão bem como nós dizemos amar? Por que o melhor, no exercício da nossa bondade entre aspas aqui agora, no exercício da nossa bondade, o alvo nem sempre são os que moram conosco, mas as pessoas que nos visitam ou que são nossos parentes distantes e nossos vizinhos. Jesus ensina que a nossa generosidade, que a nossa bondade, que a nossa misericórdia, o nosso perdão, o nosso amor, primeiro seja exercido dentro da nossa casa. E que daí outras pessoas sejam alcançadas. Porque a gente sempre guarda, principalmente nós mulheres, nós guardamos a melhor roupa de cama para quando receber uma visita. Nós guardamos os melhores talheres, as melhores louças, as nossas taças para quando chegar uma visita. E até os melhores pratos nós deixamos para fazer e gastar mais quando a gente vai receber uma visita. Mas e a pessoa que mora conosco? Não são as pessoas que moram conosco mais importantes do que as visitas? Você teria coragem de morrer por uma visita? Você teria coragem de morrer por um filho seu? Compreende que às vezes o nosso sentimento está um pouco distante da nossa prática? Dificilmente nós morreríamos por alguém que nós não conhecemos, não é assim? Mas por alguém que nós conhecemos e amamos, então a gente já aceita o desafio com mais facilidade. Se a gente aceita o desafio de doar a vida com mais facilidade pela nossa família, por que não aceitar o desafio de servir a nossa família melhor do que o que nós temos feito até hoje? Porque se a nossa família sente esse amor, esse cuidado,
certamente, quando eles saírem de dentro da nossa casa, todo esse cuidado, esse amor que foi vivido lá dentro, ele vai ser passado para outras pessoas fora da nossa casa. E eles terão desejo de voltar. Porque eles sabem que o melhor é para eles. Porque eles sabem que lá dentro daquela casa tem alguém que ama, de verdade. Deus deseja que nós possamos olhar as pessoas para compreender, para aceitar, para não julgar, mas para ajudar e para proteger. Jesus até diz através de João, e eu quero ler com você, está lá em 1 João 3,18, palavras que são muito oportunas no assunto dessa noite. 1 João 3,18. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Jesus aqui também está dizendo que a única forma de nós alcançarmos as almas perdidas que estão no mundo é exercendo o amor. E a realidade hoje é o cumprimento da profecia de que o amor se esfriaria de quase todos. Então, todo ser humano, ele sente a necessidade de ser amado, compreendido e aceito. Mas, no mundo cruel em que nós vivemos, é fácil sermos compreendidos, se sentir amado, se sentir aceito? Não. Não é fácil. Na maioria das vezes é quase impossível, não é? Então, a igreja, nesse momento, ela entra com um papel fundamental. As pessoas, quando nos conhecem, elas conhecem a igreja. Porque a igreja não é apenas o templo físico. A igreja somos nós que a fazemos. Então, nós podemos apresentar a igreja para as pessoas de maneira positiva, quando elas se sentem amadas. E a Bíblia diz que nós devemos fazer parte da vida das pessoas para aliviar o fardo, para que elas se sintam leves, para que elas gostem de conhecer Cristo. E conhecendo Cristo, elas tomem a decisão de permanecer em Cristo e assim entregar a sua vida a Cristo. Se a igreja existe e não exerce essa função, então perde-se a função da sua existência. Porque a Bíblia diz que muitas coisas são boas e tem a sua utilidade. Mas nada substitui o amor ao próximo. Que o amor ao próximo, ele resume todos aqueles outros 6 mandamentos. Então, as pessoas precisam conhecer a prática do amor. Não é mais tempo, que nem diz o texto aqui, de apenas se falar de amor, de bondade, de generosidade, não. As pessoas precisam experimentar. Tem que ser algo prático. Elas precisam ver nas nossas palavras, sim. Mas, principalmente, elas precisam enxergar isso através das nossas ações. E nós não podemos medir esforços para satisfazer a necessidade das pessoas que nos buscam. Ou que muitas vezes não nos procuram, mas nós conhecemos e entendemos que precisam de um auxílio. Era isso que Jesus fazia. Você não vê Jesus fazer outra coisa a não ser amar as pessoas através de satisfazer as necessidades que elas tinham. Você não vê Jesus fazer isso, outra coisa além disso.
Jesus, ele veio amar na prática. A maior doação que ele fez não foi curar, nem ressuscitar, e nem nos encontros pessoais perdoar. O maior ato de generosidade de Jesus foi doar-se a si próprio por pessoas que não merecem. Ele se doou mesmo sabendo que nós o negaríamos, que nós o envergonharíamos, que nós pecaríamos e que a maioria de nós continuaria gostando de se manter em pecado. Mas mesmo assim, aí de novo o olhar de Jesus para a multidão. Mesmo assim, Jesus olha para a minha necessidade de um Salvador e se doa por mim. Porque ele compreende que se não for pelo sacrifício dele, pela sua doação, nós não teríamos oportunidade de vida eterna. Então ele se dá por nós. Amor é doação. Se Jesus, ele se doa por pessoas que não merecem, não é hora também de nós pensarmos que doações nós temos feito da nossa vida nos diversos aspectos, para com a nossa família e para com as outras pessoas? Será que a coletividade como igreja está exercendo o papel que a ela foi comissionado? Será que nós estamos fazendo um pouco e com esse pouco nós já estamos satisfeitos? Será que nós não poderíamos fazer mais? Eu acredito que quando o povo de Deus se une, sempre se faz mais. E é por isso que Satanás não quer que a igreja de Deus se una. Porque quando o povo de Deus se une no nome de Jesus, por Jesus e para Jesus, o inferno estremece. Não é por nós, mas pelo poder que Deus nos concede realizar o bem através da sua presença na nossa vida. Então hoje é tempo de nós refletirmos como tem sido a nossa maneira de olhar para as outras pessoas. Deus, ele quer modificar o coração das outras pessoas quando elas são alcançadas com algum ato de bondade, mas em primeiro lugar, Deus quer alcançar o coração do doador. Isso é possível ter esse coração transformado se a gente entender que a gente precisa dele para ser melhor. Tem um trechinho na sua revista que eu gostaria de ler com você. Está lá na página 29. Que tem um subtítulo que diz assim: Preciosa oportunidade de serviço. Então lá tem um trechinho. O amor e a lealdade para com Cristo são fonte de todo o verdadeiro serviço. No coração tocado por seu amor, será gerado o desejo de trabalhar por Ele. Esse desejo deve ser estimulado e bem dirigido, seja no lar, na vizinhança ou na escola. A presença dos pobres, aflitos, ignorantes ou infelizes não deve ser considerada uma desgraça, mas uma oportunidade preciosa para o serviço. Nós, como filhos de Deus, nós somos chamados para servir. E nós não podemos dizer que nós não servimos por falta de oportunidade. Quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, Deus diz na sua palavra que o Espírito Santo cria a oportunidade para nós apresentarmos Jesus, seja através das nossas palavras, seja através das nossas ações. E nós vivemos em um lugar que não falta oportunidade.
falta pessoas para exercer o que Cristo designou. Jesus diz na sua palavra que a colheita está pronta, não é? O trigo está pronto para ser colhido. Mas os trabalhadores são poucos. E uma outra pergunta de reflexão para nós levarmos para casa essa noite. Nós temos trabalhado para colher o trigo? A nossa foice está afiada? A foice no sentido espiritual, né, meus irmãos? No sentido do conhecimento da palavra. Sabe, a resposta para a maioria dos cristãos hoje é não. Por isso que a maioria não se dispõe para ir. Tem um hino no Inário Adventista que fala: todos prontos, disse o mestre. Vocês conhecem esse hino? E eu fico pensando se esse hino ele cabe na realidade da nossa igreja hoje. Será que estamos todos prontos? Porque quando eu lembro dessa pergunta de Jesus, eu lembro de quando ele estava conversando com Pedro. Ele perguntou para Pedro várias vezes. E Pedro já estava começando a se chatear com aquela pergunta de Jesus, até porque ele sabia que Jesus sabia o que ele sentia de fato. Jesus estava levando Pedro a reflexão, porque Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. E quando a gente vem à igreja e a gente se encontra com os irmãos e lê a Bíblia e participa da adoração de maneira direta, realizando algum serviço, ou de maneira indireta, sentado ouvindo, a gente até sente vontade de fazer algo para Deus, não é assim? Mas parece que quando nós vamos embora, essa vontade fica na igreja. Parece que esse desejo não nos acompanha até a nossa casa. A gente ouviu, achou conveniente, concordou, compreendeu a necessidade, ok, mas tipo, serve para fulano, mas não para mim. Mas quando Jesus vier buscar a sua igreja, não será toda a igreja que estará pronta para ir. Existe um trecho no livro Eventos Finais, e eu vou resumir com as minhas palavras, que é um capítulo um pouco longo, mas o principal daquele texto que me chama a atenção é que a maioria das pessoas que tem o nome registrado na igreja, elas não serão salvas por escolha pessoal. Então, o fato de ter um nome registrado na igreja, de conhecer Jesus e a sua doutrina, de vir aos cultos ou prestar algum serviço, não é suficiente. De novo, Coríntios 13. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Se não for por amor, não adiantou nada. Então, nós não podemos mais viver dentro do que nos é conveniente. Nós temos sim que enfrentar aquela luta que Paulo falava. A luta contra nós mesmos. Porque eu gosto disso. Eu sou assim mesmo. Esse é meu jeito de ser. Nós precisamos entender que uma vez que nós conhecemos Jesus, a palavra do Senhor diz que nós devemos nos tornar em nova criatura. Que o que deve ser mais forte e nortear a nossa vida não é o nosso gosto, o nosso jeito de ser, a nossa vontade. O que tem que nortear a nossa vida é o gosto de Deus, é a lei de Deus, é a vontade de Deus, é o sonho de Deus para mim.
Ah, porque eu sou uma pessoa, eu sou assim. Se nós partirmos desse princípio de sermos confortáveis como nós somos, assim do jeito que somos, nós não teremos outro fim a não ser a perdição. E com esse argumento, eu sou assim porque eu penso assim, nós nos perderemos e levaremos outros à perdição. Nós estamos assim. Mas nós devemos ser como Deus disse que deveríamos ser. Se nós somos confortáveis como nós somos, então nós não estamos aqui desejando ir para o céu. Nós estamos aqui por uma conveniência, nós estamos aqui por um costume, por uma tradição, porque alguém quer que eu esteja, mas não é o desejo sincero do meu coração. Eu estou por aqui, mas na realidade, eu queria mesmo era estar em outro lugar. Se você entende que o seu lugar é fazendo parte do povo de Deus, então, como povo de Deus, você tem que brilhar. Como povo de Deus, você tem que fazer a diferença. Você tem que ser luz. Você tem que dar sabor ao mundo. Você tem que aliviar a carga do seu próximo. Você tem que ser bênção na vida dele. Você tem que aproximá-lo de Jesus. É para isso que a igreja existe. Nós estamos aqui porque nós somos chamados para entregar nossa vida a Cristo. E com isso, nós abraçamos a missão de chamar outros para que esses também tomem essa decisão. Eu vou para casa hoje orando por você. Para que você que está aqui hoje, também volte para casa na decisão da sua vida. Nós não sabemos, queridos, como será o desenrolar dessa história. Nós cremos na profecia e acreditamos que ela está a se cumprir. Mas nós nem sabemos se ao voltar para casa a gente chega lá vivo. A gente nem sabe se amanhã estaremos vivos para darmos continuidade ao nosso 9º encontro, nós não sabemos. Então, o dia de decidir por Cristo é hoje. E a hora é agora. Decisão de entregar a vida a Jesus, nós não deixamos para depois. Porque pode ser que o depois não aconteça. Hoje é o dia e agora é a hora. Você deseja? É essa a sua esperança? Então, feche seus olhos, mesmo sentado de onde você está. Deus querido e Pai, somos felizes porque o Senhor nos abençoa. Somos felizes porque sentimos o Teu cuidado. Obrigada, porque o Senhor está sempre interessado em nos buscar das garras do inimigo. O Senhor sempre dispõe o céu inteirinho para lutar contra as forças do mal. E nós estamos aqui, Senhor, porque aceitamos o Teu chamado. Humanamente falando, Senhor, fácil não é. Todos os dias, nós temos que fazer escolhas. Nós brigamos conosco mesmo. Mas estamos aqui para honrar o Teu nome, Senhor. Mas queremos sair daqui melhores do que quando chegamos. Para isso, Senhor, nós te pedimos, dá-nos força, nos anima, aumenta a nossa fé, que o amor ao nosso próximo seja real, que o exercício de realizar a generosidade, ela faça parte da nossa vida diária. Que através do nosso encontro contigo, ao lembrar de como o Senhor tratava as pessoas, nós possamos tratar a nossa família melhor, nós possamos tratar melhor aqueles a quem nós conhecemos. Que aqueles que estão cansados desse mundo, com fardos pesados, Senhor, com cargas que já não suportam mais levar,
que essas pessoas, elas sejam encontradas por Ti, através de nós. Que sejamos, ó Pai, resgatadores nesse mundo cruel. Que nós não possamos nos eximir da responsabilidade. Que nós não fujamos da nossa missão. Que nós possamos, Senhor, aceitar o Teu sonho para a nossa vida. O Teu sonho, Senhor, de salvação. Estamos aqui por Ti, Senhor. E é crendo no Teu poder e na certeza da Tua resposta que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos para encerrar o culto dessa noite? O hino oficial. Fiquemos